no sentido do reino. Todos somos iguais, amém? Mas a responsabilidade de poder analisar o que vamos falar aqui antes de ministrar para vocês é muito grande. Então já vinha 15 dias já preparando um texto falando sobre igreja. Eu escutei um barulho de que eu poderia esse mês estar vindo pregar aqui. Então desde o início do mês eu tinha preparado uma palavra em Mateus, o capítulo 13. Os irmãos queiram me acompanhar, por favor. Desculpe, 16. A partir do 13. Como é o nome do bonitão? Ficaram dizendo assim, o bonitão, quando apareceu. Como é o nome dele? Aleph. Quando eu cheguei, ele falou assim, é hoje, né? É hoje, é hoje. Então ele já vinha me ajudando a... Eu disse, se for hoje, o texto já está pronto, né? Não foi só uma coisa assim que você falou, ele disse, é hoje, né, que vai pregar. Eu disse, rapaz, ainda bem que eu ajeitei o cabelo, dei um trato, passei no salão hoje, né? Para ficar bem, né? Obrigado pela confiança, viu, meu querido? Obrigado pela confiança. Nós estamos aqui para tratar dessa continuidade sobre a questão do que é uma igreja sadia. E eu queria começar realmente do início, quando a palavra igreja aparece a primeira vez na Bíblia. Para quem não me conhece, o meu nome é Gil, e é só isso que eu falo de mim quando eu vou pregar, que o meu nome é Gil, não falo mais nada, né? O resto só sobre Jesus. A confissão de Pedro é o tema que está aqui na minha Bíblia, não sei na sua, mas algumas Bíblias podem ter um título diferente, e uma curiosidade, esses títulos não vêm do texto original escrito pelos apóstolos, né? Quem coloca os títulos são as editoras. Então a editora em espanhol pode colocar outro título, a editora americana pode colocar outro título, e as editoras brasileiras, quando imprimem a Bíblia, pode colocar um título diferente para poder você encontrar determinada passagem. Eu vou ler do 13 em diante, e se você quiser aprender mais sobre igreja, fique atento, por favor, que temos muita coisa boa para passar para vocês. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. O verso 15, olha o que Jesus destaca, e vocês, quem dizem que eu sou? Ele perguntou isso. O 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o destaque do verso 17. Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19, e darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E então, 20, advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Estranho, né? Não diga a ninguém que eu sou o Cristo, não. Irmãos, a diferença de eu pregar hoje para eu pregar domingo é que domingo ia estar no slide. As informações que eu ia passar aqui, ia passar ali. E a minha assistente, eu já ia alertar ela como seria a questão, que seria Sofia, né? Que seria a questão de passar aí os slides. Para ficar mais visual, né? A primeira informação que eu quero tratar aqui com vocês é a questão da origem da igreja. Algumas pessoas colocam a origem da igreja só no Novo Testamento. Mas quando você vai em busca do conceito do que é igreja, e se igreja for definido como o povo de Deus, que seguem as orientações de Deus para morar no céu com Deus, a gente não pode destacar apenas o povo do Novo Testamento, porque no Velho Testamento também tem povo de Deus, amém? E esse povo lá do Antigo Testamento não conheceram Jesus, mas ouviram falar de um Messias, de um profeta, de um rei que havia de vir. E eles morreram na esperança de que esse Messias viria, e essa esperança nesse Messias que viria, a graça de Deus retroativa salva quem morreu pela fé. Aqueles que morreram na fé do Messias que viria,
eles adentraram no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, no Velho e no Novo Testamento. Se alguém entendeu isso, diga amém. Então vamos prosseguir. Mas tem gente que vai mais longe, diz assim, olha, a ideia de igreja ela não surge no Antigo Testamento, ela surge bem antes, no conselho eterno de Deus, quando foi programado para o Filho vir. Porque há texto na Bíblia falando de alguém que foi chamado por Deus antes da fundação do mundo. Aqueles que são escolhidos antes da fundação do mundo. O conselho eterno de Deus, nós teólogos, nós trabalhamos muito esse termo para definir a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteve sozinho uma época planejando eu e você vir neste mundo, amém? Planejando a igreja ser formada, amém? Planejando o povo de Israel que um dia será escolhido para proclamar às nações antigas quem é o Deus de Israel. Então o conselho de Deus, o conselho eterno significa uma reunião administrativa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para planejar todas as coisas. Tudo que foi decretado e planejado na eternidade foi nesse período do conselho eterno de Deus. Eu não posso garantir quanto tempo foi essa reunião, mas que essa reunião aconteceu sim, segundo o seu conselho eterno. Tem gente que diz que a igreja nasceu ali, mas de forma muito simples, a igreja ela é definida no Novo Testamento como aquele povo que recebe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo naquele povo individualmente faz dele membro do corpo de Cristo. E corpo de Cristo é uma definição muito clara no Novo Testamento para a igreja. Diga, igreja é o corpo de Cristo. Então não tem como olhar para um corpo sem cabeça. Da mesma forma, não tem como olhar para um cabeça sem corpo. O sentido do Cristo era vir formar um corpo. E o sentido do corpo é se ele tiver um cabeça. Então a igreja ela só faz sentido se o Messias for o cabeça dela. E o Cristo só faz sentido se tiver um povo para conectar a ele, para formar a igreja. Isso é muito claro quando a gente olha para esse texto aqui. Eu tenho o costume de fazer pregação expositiva. Eu leio um texto e vou analisando esse texto versículo por versículo. O primeiro ponto que a gente vai destacar nesse versículo 13 aqui é essa pergunta fenomenal que faz de alguém igreja ou não. Quem quem o povo diz que é o Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem é usado na Bíblia para a natureza humana de Jesus. Quando Jesus ele apresenta um comportamento humano como o meu e o seu, ele é denominado Filho do Homem, ou aquele que tem a natureza igual ao do homem. Agora, quando Jesus está perdoando os pecados, multiplicando pão e peixe, andando por cima das águas, mandando o vento se acalmar, ressuscitando mortos, ali ele está apresentando sua característica divina. Ele é o Filho de Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Não quer dizer que ele é 200%, não. Quer dizer que ele é totalmente homem e totalmente Deus. A única diferença da parte humana dele, que é sem pecado, isso aí deixa a gente totalmente longe dele, né? Que todos nós temos essa tendência ao pecado até Jesus nos glorificar. Quem é o Filho do Homem, ou seja, quem é Jesus? E se você passar na rua, só em Bahia, não precisa ir muito longe não, e perguntar quem é Jesus, você vai ter uma decepção muito grande. Aquilo que as pessoas pensam quem é Jesus é uma coisa muito folclórica, é uma coisa muito vazia. E, lamentavelmente, na igreja, se a gente fizer uma pesquisazinha rápida entre aqueles que frequentam as igrejas no domingo, a gente pode ter também uma decepção. Quem de fato é Jesus? E o começo de uma relação com Deus como igreja parte do pressuposto de que se eu não conheço Jesus, eu não posso me intitular de igreja de corpo de Cristo. Porque ele é a porta, ele é o caminho. Se ele é a porta e ele é o caminho, se eu não ando por ele, se eu não entro por ele, eu não faço parte desse reino, desta família, eu não faço parte desse corpo. Interessante que Jesus, de alguma forma, ele não fica decepcionado ou ele não fica assustado com a resposta quando dizem que ele é comparado a João Batista, a Elias, a Jeremias ou algum profeta que ressuscitou. Ele tira isso de tempo e ele se volta para os seus seguidores, aos discípulos. Discípulo quer dizer seguidor. O versículo 15. E vocês, quem dizem que eu sou? Essa confrontação aqui é para todos nós, todos os dias até Jesus voltar. Se você não foca em quem Jesus é, você vai focar no pastor Lucas,
você talvez vai focar no professor Gil, e você vai encontrar algo que não agrada a você e vai dizer, eu vou mudar de congregação, olha, eu vou mudar de cidade, olha, eu vou trocar de religião porque aquela pessoa me decepcionou. O seu negócio é com Jesus ou é com o homem? O seu negócio é com Deus ou é com o ser humano? Se você não tomar essa decisão de olhar para Jesus e focar nele e aprender dele, você não tem como seguir o conselho de Pedro na segunda carta, capítulo 3, e o verso 18, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 15 vai ecoar para nós esse ano e até ele voltar, quem é Jesus para você. Se Jesus não for para você um provedor, você vai deixar de desfrutar de tantas bênçãos que ele tem para nós. Se Jesus não for para você aquele protetor, cuidador, aquele guia, aquele instrutor, você vai deixar de fazer escolhas assertivas nessa vida. Você tem que olhar para Jesus como de fato ele é. E não tem como saber quem Jesus é olhando para filmes, assistindo vídeos curtos na internet. Ou você mergulha das escrituras porque são elas quem define que Jesus é, ou você vai ficar perdido e talvez chegando no céu você não vai saber nem quem é Jesus olhando para os que estão lá. Eu acredito que eu vou receber de volta aquilo que eu perdi e eu vou estar muito parecido com ele, né? Eu creio dessa forma, né? Quem não crê, fica aí quietinho, né? Mas eu creio dessa forma. Já até brincaram comigo, Gil, por que tu tem tanta certeza que tu vai receber o cabelo de volta? Eu disse, por causa de Mateus 10:30. Isso o que é que tem lá? Eu disse, leia isso. Os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Aí eu uso a lógica, né? Para que ele vai contar os fios de cabelo se ele não vai devolver, né? Não tem lógica isso aqui? Eu uso a lógica. Eu uso a lógica. É interessante essas coisas. Tirando essa heresia aí, vamos voltar para o texto, né? Irmãos, quando foi perguntado quem Jesus é, tinha um irmãozinho lá que é parecido com alguns aqui. Gosta de responder primeiro, gosta de fazer tudo ligeiro, é muito apressadinho nas coisas, né? Tem alguém assim que é muito apressadinho nas coisas, quer fazer tudo ligeiro? Pronto, Pedro era desse jeito, né? Apressadinho. É até aquele que pegou a faca para cortar a orelha daqueles que vieram, né? A orelha no pescoço, acertou na orelha, mas eu tenho certeza que ele mirou em outro canto, né? Aí faz assim, tal, pega na orelha. E Jesus é tão bom que bota a orelha de volta daquele que veio prender ele, né? Interessante demais. Ele responde assim no verso 16, o irmão Pedrinho, que era Simão. E Jesus coloca Pedro aqui de propósito. O nome dele era Simão. E aqui, o Simão, ele é chamado de Pedro, e Jesus diz, ele responde, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, o 17, bem-aventurado é você, Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. O 18, eu te digo que tu és Pedro. Quando Jesus define ele agora como Pedro, isso confunde a Igreja Católica Apostólica Romana ao longo de muitos anos. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana ainda defende até hoje que o fundamento da igreja, aquilo que Jesus quis dizer aqui, é que Deus coloca sobre Pedro o fundamento da igreja. Ele é a pedra que a igreja está edificada por conta de que a palavra Pedro, que é Petros, significa pedra. E quando Jesus diz sobre esta pedra, ele usa a expressão grega Petra, que quer dizer rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem um trocadilho aqui de pronome e substantivo que, se você não for estudar grego, você pensa que Jesus está dizendo assim, olha, Pedro é o cara, é ele que é o fundamento da igreja. Mas quando Jesus ele está usando a expressão, eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aqueles que estavam lá entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo, mas quando traduz para o português, dá aquela certa confusão. Jesus, na verdade, estava querendo dizer, Pedro, o que você acabou de falar não vem de você, então não tem como ser ele o fundamento, porque não veio dele a revelação. Quem foi que revelou a Pedro aquilo que ele acabou de dizer, que Jesus é o Messias, o Filho de Deus? A coisa mais importante para a igreja mostrar para o mundo é que Jesus não é só um judeu.
Jesus não é só um rei, não é só um profeta. É que ele é o Messias esperado de todos os tempos e que ele é filho de Deus. A expressão filho dá a conotação de que tem a mesma natureza que o pai. Se alguém diz que é filho de Deus numa conotação judaica, ou ele é blasfemo, ou ele está muito louco. Pegaram em pedra, em João capítulo 10, para jogar em Jesus, só em ele dizer que era filho de Deus. Porque dizer que é filho é dizer que tem a mesma natureza que o pai. E uma vez que ele diz que é filho, e uma vez que ele demonstra que é filho, ele está dizendo, Deus, eu sou. E aqui é muito claro, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. É esta declaração que vem de Deus, vem do Pai para Pedro, que faz de Pedro um destaque nesse momento de ser o bem-aventurado entre os apóstolos. Ser bem-aventurado entre os apóstolos não quer dizer ser o fundamento da igreja. Isso aqui é muito importante para a gente analisar o que de fato vamos dizer assim, essa revelação que Jesus está querendo trazer e Mateus registrou nesses versículos que nós acabamos de ler. Por isso, é o versículo 17, por isso não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está no céu. O que é que a gente aprende aqui? Uma vez que eu sei quem é Jesus, que eu tenho essa certeza de quem é Jesus, e uma vez que essa revelação de quem é Jesus vem diretamente do Pai e não do homem, eu estou caminhando para o sentido verdadeiro do que é igreja. E Jesus, ele vai dizer no versículo 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la ou não prevalecerão sobre ela. Esse texto aqui, que nós estamos lendo no versículo 18, traz algumas informações importantes de que a igreja ela tem um dono. E o dono dela é Lucas, amém? Tem gente ligada aí. Eu gosto de fazer essas pegadinhas assim para saber se tem alguém atento, porque ele vai falando, a mente vai indo embora, né? Aí quando eu disse o dono dela é Lucas, graças a Deus alguém disse não. A igreja ela tem um dono, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E essa igreja de Jesus, o nome dela é Batista, amém? Não, é Assembleia, amém? Isso nem existia. Era quadrangular existia. Amém? Não existia. Essas denominações protestantes que começam no século XVI para cá, depois da Reforma Protestante, a gente precisaria de mais aí umas meia hora para tratar sobre isso, na questão da história da igreja. Nós nos surpreendemos como o protestantismo ele se fatiou, se dividiu ao longo do tempo. Mas o evangelho, ele continuou o mesmo, e o que faz sentido para aqueles que são igreja de Cristo é quando você sabe quem é o Cristo, ele é o fundamento daquilo que você acredita e vive, e ele é o que mais lhe interessa a você na sua caminhada da fé. Agradar a ele, ouvi-lo, segui-lo para sempre. O versículo 18 diz que ele é quem vai edificar a igreja. Então, quem começa a obra de Deus, quem começa a servir na obra de Deus, é interessante observar que depender dos homens é decepção. Olha, eu tenho um líder, que tem outro superior, que depende da aprovação do líder, daquele superior, para eu poder decidir algumas coisas. Isso é denominação. Denominação tem essas coisas. Às vezes, um pastor, ele cria uma denominação, vamos colocar entre aspas aqui, clandestina, querendo dizer, sem filiação com nenhuma outra, porque, entre aspas, enche o saco essa questão de estar pedindo permissão o tempo todo para mudar a cor da fachada da igreja, que é uma coisa muito simples. E às vezes se faz uma expectativa de que essa submissão toda tenha um retorno, pelo menos de apoio, de conselho, de instrução, ou uma mão aberta para algo financeiro, e a decepção chega. Então, por onde eu já passei, por esse Brasil afora, quando se trata de denominação e quando os homens estão no comando da denominação, muitas vezes de homem para homem tem decepção, mas de Deus para homem não tem decepção. E é isso que faz o sentido do chamado, você saber que é dependente de Deus e que Ele é o dono da igreja e que Ele é que está edificando a igreja. Não foi só a oração do menininho, não foi só o carinho das tias, é Jesus abençoando as crianças e multiplicando e trazendo os pais e trazendo os parentes. Isso aqui é uma realidade na história de muitas denominações.
A igreja evangélica congregacional no Brasil começou com crianças. Sarah Callen e Robert Callen, em 1855, começaram aqui uma escola bíblica dominical com crianças, cantando, ensinando através da música, e o congregacionalismo se expandiu pelo Brasil afora, com mais de 15 milhões de crentes no Brasil hoje. Começou com criança. A Igreja Batista Betel, que eu fiz parte muito tempo, também sempre começou uma congregação em escolinha, e hoje já tem mais de 6 milhões de cristãos aí, espalhados pelo mundo afora. Então, investir em crianças é fundamental, investir em jovens é fundamental, porque aquele que nos chamou, ele é quem edifica a igreja. Isso aqui é muito importante que eu vou dizer. Ser igreja não é ir para um lugar domingo cantar e orar. Isso aqui é muito importante. Existem as pessoas que entram no evangelho e existem as pessoas que o evangelho entra nelas. Existem as pessoas que vão para a igreja, existem as pessoas que são igreja. Isso aqui é fundamental para a gente entender porque aqui o tema é igreja sadia. Isso aqui é muito importante. Jesus, quando ele está dizendo as portas do inferno não prevalecerão, alguns até trazem uma simbologia para inferno aqui, que a palavra no original é Hades. Essa expressão aqui é muito traduzido no Novo Testamento para sepultura, mas algumas versões trazem o nome inferno. Inferno e sepultura tem diferença, não tem? Então, todo mundo que morre vai para a sepultura, mas nem todo mundo está na sepultura vai para o inferno. E aí, quando a gente traduz a palavra Hades, que é sepultura, traduz para inferno, aí, ou você vai entender inferno, o lugar para onde vão as pessoas perdidas, que não vão morar no céu, vamos dizer, o castigo eterno, a morte eterna, a condenação eterna. Se inferno é isso aí, o que é que essa palavra inferno vai estar fazendo aqui? Então, se Jesus ele utiliza a ideia de sepultura para falar da sua igreja, ele está querendo dizer que a vitória da igreja não é uma luta que ela está passando aqui. A vitória da igreja é quando ela ressuscitar e for glorificada e as portas do Hades, ou seja, a sepultura vai se abrir e ele vai chamar um por um e eles estarão com Cristo na glória celeste. O que ele está querendo dizer é, o que é meu vai morar comigo na eternidade e eu vou levar para lá. Não tem como se perder aquele que ele comprou como nome de igreja. Eu edificarei a minha igreja e eu vou levar ela comigo. Isso aqui é o que ele está dizendo. A sepultura não vai conseguir detê-la. Tem até alguns arqueólogos que costumam dizer que as portas do inferno é um lugar que tinha lá perto do monte. E Jesus estava próximo dessa caverna com o nome Porta do Inferno. Por isso que ele estava querendo dizer isso. Então, existem pessoas que utilizam esse termo de várias interpretações. Como eu gosto de ler um texto dentro do seu contexto, para mim Jesus estava querendo dizer exatamente que ele vai levar com ele, para onde ele vai, aquele que é a igreja, e é ele que está edificando e cuidando da sua igreja. E que o fundamento dessa igreja não pode ser Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 4, Pedro diz que Jesus é a pedra viva. É o próprio Pedro que diz que a pedra é Jesus. E é interessante destacar também, 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 11, Paulo disse, ninguém pode colocar outro fundamento, o qual está posto, que é Cristo Jesus. O fundamento da igreja é Jesus. E o que Jesus estava querendo dizer aqui é que o que foi revelado a Pedro pelo Pai, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, isso é fundamental para a gente entender o que de fato é igreja. Eu estou falando sobre a origem, eu estou falando sobre a identidade da igreja. Se eu não conheço a origem da igreja, se eu não conheço a identidade da igreja, eu não consigo saber o que é uma igreja sadia. Às vezes que eu vim aqui, no mês de março, foi falado de característica da igreja. Então eu achei interessante traçar aqui sobre essa questão do que é a origem, o fundamento e a identidade da igreja. Porque se eu não sei a origem, o fundamento e a identidade da igreja, isso aqui vai ficar muito ligado à denominação. Olha, a característica da denominação quadrangular tem que ser assim. Se a gente não desconectar igreja de denominação e de placa, nós vamos achar que essa igreja aqui, ela tem que ser melhor do que aquela ali, ou aquela ali não é bem-vinda aqui, e a gente ficar criando aquilo que existe nos partidos políticos, nos times de futebol e na religiosidade. Todos nós somos povo de Deus, inserido em Deus, para fazer a vontade de Deus e proclamar esse Deus aos confins da terra.
Não existe uma denominação melhor do que a outra, maior do que a outra, em termos de espiritualidade. E por falar em espiritualidade, há quem diga que a igreja começou no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre aqueles irmãos que estavam na festa de Pentecostes. Essa palavra Pentecostes ela é usada hoje fora do contexto da Bíblia, viu? A Bíblia ela não usa a palavra Pentecoste ligado ao Espírito Santo, a poder, a revelação, como algumas denominações costumam dizer. A palavra Pentecoste na Bíblia, ela segue o sentido original da palavra. Pentecoste quer dizer 50. Quando você quer dizer em grego 50, você diz Pentecoste. A ideia de Pentecostes, tendo essa expressão aí, está dizendo 50º. E por que é que essa festa é chamada de Pentecostes? Porque quando celebrava a Páscoa, 50 dias depois, no 50º dia, essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. E como era 50 dias depois da Páscoa, tinha que ser chamado de 50. E como é 50 em grego? Pentecostes. E aí, quando o pessoal diz, rapaz, eu fui para um culto e o Pentecostes desceu. Se você dissesse isso a um judeu, eu não estou entendendo o que é que desceu aí. Olha, eu estou numa igreja e a igreja é muito pentecostal. Um judeu e um grego não conseguem entender por que é que a gente chama de pentecostal uma igreja. Mas o Brasil já está empestado. Igreja pentecostal do fogo atômico, igreja pentecostal intergaláxia, tem todas aí, de todos os tipos, para você imaginar. Eu tenho uma lista de 100 nomes de igreja que se eu disser a vocês, igreja do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Igreja da embarcação da salvação. Igreja do Pentecoste do céu azul. Então, assim, nomes que você nem imagina que alguém poderia registrar uma igreja dessa, mas existe. Então, o fato de colocar o nome de Pentecoste hoje é um sentido figurado, porque na festa de Pentecoste, o Espírito Santo revestiu um monte de gente, aconteceu algo extraordinário ali, no sentido espiritual. As pessoas abriram as suas bocas, começaram a falar uma língua que nunca falaram na vida. E isso foi testemunhado por pelo menos 120 pessoas que estavam ali. E por ter uma manifestação espiritual como essa, e eles estarem falando em outras línguas, é que as igrejas pentecostais dizem, nós queremos isso para nós. Que você fale em línguas e que o Espírito Santo se manifeste em nós. Essas igrejas que acreditam que o Espírito Santo se manifesta nas pessoas falando em outras línguas, elas são denominadas de pentecostais. Mas estão usando a palavra de forma bem simbólica, tirado do seu contexto bíblico, que é 50. Já imaginou? Igreja evangélica 50? Não faz sentido, né? Mas aí tinha 50 fogo. Não faz sentido, né? A não ser que seja baseado no hino de Cassiano, 500 graus de puro fogo santo e poder. Eita, meu Deus do céu. Como eu estava no versículo 18, resumindo aqui, eu precisei falar de origem, eu precisei falar de identidade, eu precisei falar que a igreja ela tem um dono. Pode sair Lucas e vir outro, sim ou não? Pode. Aí vai ter alguém que vai dizer, sem Lucas não dá, a vida eterna não existe, o perdão dos pecados também. Aí a gente não pode dizer nada do catolicismo que tem idolatria, porque se você apega a sua fé a um personagem assim, se fosse Gil pelo menos tudo bem, mas Lucas, nada a ver. Só para brincar com vocês. Mas na verdade a gente cria um apego. Eu senti muito quando o pastor que me batizou, ele faleceu. Eu nem fui para o enterro, para não ficar com a imagem da morte na mente. Eu fiquei com a imagem de eu jantando com ele. Deus fala muito comigo em janta, em almoço, assim, um negócio tremendo, né? Então eu vou muito para almoço, para janta, viu? Eu vou muito, se quiser chamar. Aí foi num momento de janta, assim, a última vez que eu estive com ele. Aí depois ele faleceu, tinha um problema sério de saúde. Aí eu não quis ir. A gente se apega muito ao líder espiritual, aquele que ora por nós, que aconselha, que liga, que está acompanhando a gente, que foi o primeiro a dizer, olha, seja bem-vindo à família de Deus. Que coisa maravilhosa, né? A gente cria um vínculo, mas o pastor dos pastores é Jesus. Todos os pastores estão na mão de Deus e ele é como um vento que sopra para onde Jesus mandar. E um dia Lucas pode estar aqui, mas pode estar em outro lugar totalmente diferente, sim ou não? Se ele não estiver disposto, Jesus pega, ajeita direitinho, não é? Dá um jeito de ele estar disposto a fazer isso. Mas deixa ele por aqui por enquanto, né, irmão? Deixa ele por aqui por enquanto. Olha só,
O versículo 19. Mais um problema para os irmãos católicos. Eu te darei as chaves. Quem já ouviu falar que Pedro tinha a chave do céu? E quando chove tem que agradecer a Pedro. Quem já foi devoto de Pedro aí e tal? Não foi devota não, né? Mas tem esse negócio de o pessoal ser devoto de São Pedro no sertão principalmente. Porque eu soube de uma, não sei se foi brincadeira, eu gostaria que fosse. Mas eu soube de um estado aqui do Brasil, caiu um raio, com um problema de chuva muito sério, aí danificou um prédio, não tinha a quem recorrer para punir aquele prejuízo no prédio. Eu sei que teve um ministério lá do lado das finanças que julgaram que foi São Pedro o culpado e colocaram a imagem de São Pedro na prisão. Eu disse, é brincadeira. Se o IA já existisse, eu disse, é IA. Isso é inteligência artificial. Mas o povo manda muita coisa para mim na internet, alunos que eu já tive lá no curso de teologia, e aí eles ficam mandando, Gil, tu acredita nisso? Não pode acontecer isso não, minha gente. Não faz sentido. É muita ignorância e imbecilidade a pessoa pegar uma imagem de escultura, colocar na prisão, para prender um indivíduo que está no além, para culpar ele de um raio que caiu naquela região e prejudicou alguém financeiramente. Não faz muito sentido, mas nesse Brasil de meu Deus, eu não duvido de mais nada. Aqui diz, darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. E aí, se esse versículo isolado aqui for colocar na internet, e de repente você colocar assim, coloca esse versículo e coloca assim, eu ligo aqui agora, junto com você, que está desempregado, eu ligo no céu, para se você curtir essa imagem aqui agora e compartilhar com 7 pessoas, e tem gente que vai acreditar sim ou não? Tem gente que vai dizer assim, joga em 7 grupos que você tem aí, e você em 7 dias vai receber tal coisa e tal. Tem gente, você que está sem namorado, você que está encalhado, se você quiser, olha, eu ligo aqui na terra que você vai receber seu varão e sua varoa, se você fizer isso e isso. Está cheio dessas correntes mirabolantes na internet, as pessoas achando que ligar na terra e desligar tem a ver com decretar bênção na vida de pessoas ou profetizar bênção na vida de pessoas. Se você entender o que é reino dos céus no livro de Mateus, você vai entender que o que Pedro está recebendo é a responsabilidade de encaminhar os apóstolos à pregação do evangelho que abre as portas do reino para aqueles que querem entrar. As chaves do reino nada mais é do que a pregação do evangelho para levar as pessoas que ainda não conhecem. Quem é a primeira pessoa que prega o evangelho depois do dia de Pentecostes? Pedro. E quantas pessoas vão estar se rendendo lá? Mais de 3.000 pessoas, depois mais de 5.000 pessoas. Depois não tem como mais contar. O apóstolo Pedro, ele desaparece no capítulo 12, depois aparece Paulo no capítulo 13, sendo separado pelo Espírito Santo para ir pregar. Até o capítulo 28 só dá Paulo. E a gente sabe que o que Deus deu a Paulo é diferente do que Deus deu a Pedro. E a quem muito é dado, muito será cobrado. E a gente vê o que acontece na vida de Paulo e na vida de Pedro, na década de 60, no ano 66 um morre, no ano 77 o outro morre. Um morre crucificado de cabeça para baixo e o outro morre decapitado, a cabeça arrancada. E é isso que espera para aqueles que ousadamente querem pregar o evangelho aonde o trono de Satanás habita, né? Tem muitos lugares que é difícil demais pregar o evangelho. As chaves do reino dos céus também foi dado a cada crente que prega o evangelho. Toda vez que o evangelho é pregado aqui, as portas do reino se abrem para quem quer entrar. Por isso que é necessário que cada um de nós possa poder convidar alguém para poder ouvir o evangelho aqui nesse lugar, em qualquer outro lugar que o evangelho é pregado. E uma vez que alguém diga, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer tomar essa decisão diante dele hoje, os céus se abrem para que um pecador se arrependa e a fecha no céu por conta dessa realidade. Olha só como a gente aprende nesse texto. O curioso é que Jesus disse, não diga a ninguém agora. Quando Jesus, ele espera que João Batista morra, para depois ele começar o seu ministério, isso quer dizer que tudo que Jesus fazia tinha uma base para que ele continuasse o seu ministério. Ele começou o seu ministério depois dos 30 anos, mas precisou que o de João Batista
terminasse para ele começar o dele. Para que ele pudesse revelar quem ele era o Cristo, e uma vez que ele revelasse, já caminharia para a morte, e não era o momento dele morrer, quando ele fosse revelar que ele era o Cristo, automaticamente os religiosos da época, aqueles que eram tidos como povo de Deus, foi quem armou para matar Jesus. Os homens que mais conheciam da Escritura, da letra da Escritura, foi quem mais prejudicou o ministério de Jesus. Os grupos, fariseus, saduceus, esses homens que muito conheciam da lei, mas pouco conheciam de Deus. Esses homens que muito conheciam da letra, mas pouco tinham do Espírito. É muito importante destacar isso, que o fato de você ler a Bíblia não torna você um cristão, o fato de você saber passagem da Bíblia não faz de você um convertido, mas é importante destacar que é o Espírito Santo na vida de alguém que faz dele uma nova criatura, e esse reino de Deus, que é a igreja, esse reino de Deus formado dentro de nós, ele só pode ser formado se o Espírito Santo entra. E quando a gente fala de Espírito Santo na vida de alguém, é complicado nos dias de hoje, quando a gente fala de Espírito Santo na vida de alguém. Porque tem alguns irmãos, deixa eu olhar aqui, tem alguns irmãos que acreditam que o Espírito Santo está na vida de alguém se fizer o que essa menina está fazendo ali. Tem que estar fazendo alguma coisa assim, rodando, pulando, dando salto solto para poder dizer que é Espírito Santo. O corpo ele tem que fazer algum movimento. Se fizer assim, recebeu. Se fizer assim, ele saiu. Então tem um negócio assim, meio que tem que ser um pouco de descontrolado para poder ser Espírito Santo. E você tem que falar alguma coisa, a sua língua ela tem que misturar as sílabas para poder você dizer que está falando numa outra língua e tal. Mas quando a gente vai para a Escritura Sagrada, o apóstolo Paulo mesmo, ele disse, eu falo em língua mais do que todos vós juntos. Mas eu prefiro falar na minha própria língua para vocês entenderem, do que falar em outras línguas e você não entender nada e não poder dizer amém porque não está compreendendo. E no capítulo 14 de Coríntios, ele até orienta, olha irmão, se você fala em línguas e não interpreta, esteja calado na igreja. Homem, se isso for aplicado no Brasil, muitas bagunças vão diminuir, hein? Muitas meninices irão parar, porque a gente sabe que existe o dom verdadeiro. Existe a variedade de línguas que vem do Espírito Santo de verdade. Existe revelação de verdade. Mas existe revelação e existe também o revelamento. Não é? Existe a visão e existe a visagem. Existe a profecia, existe a profetada. E aí a gente precisa, de alguma forma, ficar alertada. A igreja precisa ficar alertada sobre o que o Espírito Santo diz através da Escritura. E o que é que o Espírito Santo diz através da Escritura? Precisamos de discernimento. Precisamos de vigiar em relação a essas distorções que existem. Perguntaram para mim se eu concordaria que no Brasil tivesse lei para estabelecer o registro de uma igreja. Porque hoje em dia qualquer pessoa pode chegar, pode aí vocês duas, e ali dizer, vamos colocar a igreja aqui das irmãs em Cristo. E aí vocês abrem a igreja. Como é seu nome? Pastora Joana e Manuele, bispa. Bispa Emanuele, não é? E aqui, e aqui, e aqui? Luana, pastor, não, vamos botar apóstola, né? Querubina, Serafina. E aí, qualquer nome que der, vai ter gente para seguir, sim ou não? Abrir um livro de capa preta, mesmo que seja um livro de São Cipriano, o pessoal vai achar que é Bíblia. Eu estou ironizando, eu estou exagerando, é hipérbole, mas eu estou dizendo que hoje em dia é possível você chamar qualquer coisa de igreja. Mas eu faço minhas palavras de Oswald Smith, quando fala paixão pelas almas. Ele diz que se você tem uma igreja que não prega o evangelho que está escrito e não está evangelizando de acordo com o que Jesus orientou, pode colocar uma torre e uma frase, aqui jaz os restos mortais de uma igreja evangélica. Porque o que é que faz a gente de evangélico? O evangelho. E o que é que faz o evangelho? O Cristo que é anunciado nele. Então, o evangelho sem Cristo não é nada, e a igreja sem o evangelho também não é nada. Então, a minha preocupação quando eu fiquei sabendo que ia pregar aqui, foi trabalhar a questão da origem da igreja. A origem da igreja, ela aponta para a eternidade, ela aponta para o Antigo Testamento, ela aponta para o dia de Pentecostes, o dia em que Jesus disse, edificarei a minha igreja,
E não tem sepultura que faça alguém deixar de ser igreja. Não é porque você morreu que você não é igreja. Tem a igreja triunfante. E essa igreja triunfante, ela já está caminhando na eternidade. E tem a igreja que está operante, trabalhando hoje, vive e ativa no planeta Terra. Uma vez que eu partir daqui, eu vou estar triunfando em Cristo, glorificado em Cristo, esperando o dia da ressurreição. Amém? Mas uma vez em que eu estiver vivo, pode ser que o cabelo caia, a vista encurte, caia os dentes, mas ainda estou produzindo e servindo a Jesus com alegria. Louvado seja o seu nome. O versículo 20, advertiu aos seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Por que Jesus não queria naquele momento? Porque uma vez que soubessem que ele era o Cristo, isso iria trazer nos religiosos um sentimento de rivalidade, e aqueles religiosos não queriam, por um acordo que fizeram com o rei da época, com os governadores da época, não queria perder o status político que ele tinha. E toda vez que a igreja ela perde o seu sentido missionário e se mistura com política, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você vai para a história da igreja nesses 2000 anos, quando a igreja e o Estado se fundiu, se tornando um poder só, a igreja perdeu sua identidade, perdeu o sentido de missão, se tornou política. Por isso que o movimento aí romano se tornou pagão, se tornou profano e se tornou assassino por conta de que a política engoliu o sentido e a natureza da igreja. Um crente, ele pode falar de política? Pode ou não pode? Pode. Um crente, ele pode entrar no meio político e se tornar um político, sim ou não? Pode. É até bom que tenha gente crente lá para fazer a diferença, amém? Agora, pelo amor de Deus, quando a gente olha para a igreja de Cristo e olha para o mundo político e a gente não consegue ver uma diferença, tudo se fundindo, aí a gente vê o quanto isso é prejuízo para o andamento da igreja. Um político, ele não pode governar apenas para coisas de igreja. Isso é errado de acordo com a Constituição. E uma pessoa que é da igreja, se ele fica totalmente dedicado à missão política e não entende que além de política ele é um cristão e ele precisa fazer a diferença lá, aí escandaliza. Aí causa, vamos dizer, aquele impacto de que esperava uma coisa daquele cristão e ele diz, não, eu só sou crente ali na igreja, aqui na política eu sou político. Não dá confusão? Sim ou não? Então, toda vez que a igreja ela foge da sua identidade, ela não se funda naquilo que Cristo falou, naquilo que Cristo mandou, e ela se desvia para uma outra vertente, ela perdeu a sua identidade e está fadada ao fracasso. Eu coloquei essas informações aqui para trazer para você essa realidade do fundamento. E eu queria trazer assim, mais alguns versículos para a gente poder encerrar. Um deles é em Efésios capítulo 1. Só para a gente encerrar aqui. Efésios capítulo 1. A partir do verso 3. Para não ficar sem característica de uma igreja sadia, é importante levar em consideração de que nós em Cristo somos abençoados de uma forma tão extraordinária que parte além das coisas daqui, né? Observa o verso 3 do capítulo 1. E aí a gente vai também para o 11, depois que a gente lê esse texto aqui. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos desmantelados, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para sermos dotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, ou o bom propósito da sua vontade. Isso aqui é muito profundo e debatido
já há muito tempo sobre o que ele está querendo dizer quando diz nos escolheu antes da fundação do mundo. O que ele está querendo dizer com nos predestinou? Será que Deus ele olha para o mundo antes de todo mundo nascer, aí nasce um, esse aqui eu quero que vá para o céu, nasce outro, esse aqui eu não quero que vá, esse aqui vai para o inferno, né? Vamos dizer assim, né? Pronto, Gil eu quero que vá para o céu, Elisama para o inferno, é assim. Será que é assim que ele decide as coisas de acordo com esse texto? Não dá para a gente pegar esse texto e definir as coisas dessa forma, né? Aí os bonequinhos, Deus manda, faz um monte de bonequinho e sai distribuindo, um para o fogo, um para a luz, um para o fogo, um para a luz. Não seria bem assim. Eu vou destacar as coisas mais simples aqui, né? Bendito Deus e Pai que nos abençoou. E que tipo de bênção é essa? Quando uma pessoa que está sempre falando em dinheiro fala de bênção, o que é que ela vai entender? Que são coisas materiais que definem que Deus está na vida da gente ou não. Mas na verdade ele está falando de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais há uma batalha terrível. Nas regiões celestiais há grande glória de expectativa para nós como igreja. E é interessante que aquilo que Deus reservou em seu mistério nas coisas espirituais, o versículo 4 diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e sem culpa e viver em amor. Essa característica de para vivermos santos, sem culpa, em amor, define o que de fato é viver em bênção diante de Deus. A gente considera bênção ter, mas aqui nesse texto a bênção é ser. Se nós entendermos que ser bênção tem a ver com atributos que nós guardamos no nosso caráter, isso aqui muda tudo. Não é o que você veste que faz de você abençoado, não é onde você mora que faz de você abençoado, não é o tanto de certificado de curso que faz de você abençoado, o que você tem na conta que faz de você abençoado, o que faz de você abençoado é o quanto você é santo, sem culpa, e o quanto você vive em amor, é o quanto você desfruta dessas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos estão reservadas para nós nessa batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Aqui no verso 5, além de sermos santos, sem culpa e vivemos em amor, diz que ele nos predestinou para sermos filho. Mas só é possível ser filho por meio de Jesus Cristo. Como é que uns são filhos e outros não? Esse mistério não tem como ser respondido. Mas o que pode ser respondido é: você só é filho porque o Filho, o unigênito, decidiu compartilhar a herança dele conosco. Ele é o unigênito, o único Filho de Deus, mas ele resolveu adotar alguns nesta terra, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, e aqueles que são escolhidos de fato, além de ter muitos chamados, nós iremos desfrutar da herança do unigênito Filho do Pai. Nós que tínhamos a morte eterna como destino, ele compartilha a vida eterna conosco. Nós que tínhamos uma culpa e um pecado, ele assume nossa culpa, assume nossos pecados, nos distribui perdão, vida eterna para estarmos com ele. Sem isso acontecer, Jesus nos adotar, não haveria igreja, não haveria Filho de Deus, não haveria vida eterna para nenhum pecador. Vamos para o 11 agora, para a gente encerrar? O verso 11. Se você entendeu tudo o que eu falei até agora, diga obrigado, Jesus. A igreja de Deus, ela tem uma origem, ela tem uma identidade, ela tem um fundamento, ela tem uma mensagem. A igreja de Deus, ela tem suas características, e a igreja de Deus, ela só faz sentido nisso que a gente vai encerrar agora, o verso 11. Nele fomos feitos também herdeiros. Nele aqui é um pronome referindo-se a Jesus. Tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O verso 12. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O verso 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Uma explicação rápida aqui. Nós fomos feitos herança.
Imagine Jesus, ele junto do Pai na eternidade. Eles lá, sem mais ninguém. E eles planejam os anjos. Pronto, agora tem anjos. Querubins e arcanjos. Pronto, agora tem querubins e arcanjos. Não tem planeta nenhum. De repente ele resolve fazer os planetas. Depois de prepara tudo no planeta, vai e coloca o homem e a mulher. Aí o homem e a mulher multiplicava, e está multiplicando até hoje. Mas ele vai e planeja um filho. Aquele que estava planejado a morrer antes da fundação do mundo. E esse filho vem. De todos que já morreram, aqueles que vão voltar para Deus na eternidade são aquele que está no Filho. E aqui está muito claro isso. Nós somos feitos herança de volta para o Filho, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Foi da vontade de Deus fazer um plano de enviar seu Filho para morrer e essa morte comprar algumas pessoas como herança para poder voltar a morar com ele na eternidade, para o céu ficar cheio, não ficar só o pai e o filho lá, junto com os anjos. Uma outra família vai assumir agora espaço no céu. E aí a gente observa como é que isso acontece. O verso 12. A fim de que nós, os que primeiro seremos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Imagina a igreja chegando no céu, arrebatada todo mundo junto, e quando isso estiver acontecendo lá, Deus, o nosso Pai Celestial, ser glorificado por tanta gente, raça, povo, tribo, línguas e nações reunidos subindo ao céu. O pretinho, o branquinho, o baixinho, o altinho, a gordinha, a magrinha, o cabeludo e o careca, todo mundo lá, chegando na eternidade, servindo ao Deus sem preconceito, né? E o que é mais duro para mim, mas eu vou ter que dizer, flamenguistas e vascaínos lá, servindo a Deus com alegria. Isso é muito difícil para eu dizer, mas eu vou ter que dizer que vai ter flamenguista no céu. São Paulino vai ter? Vai. Eu vou ter que dizer isso. Vai ter que dizer. Eu vou ter que aceitar isso. Engolir o orgulho. Inclusive vai ser para o louvor da sua glória. Não tem pra onde correr. E dos poucos vascaínos que tem, eu não posso garantir que todos vão. Irmãos, o 13 é muito sério. Não se distrai agora. Eu vou dizer o que realmente eu acredito. De tudo que eu já estudei, de 1995 para cá, eu não consigo encontrar razão nenhuma para desfazer o que eu vou dizer aqui a vocês nesses 2 versículos. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, alguém pregou para vocês, sim ou não? O evangelho da vossa salvação e creram nele, você foi selado em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. O que é que esse texto está dizendo aqui? A gente escuta o evangelho através de alguém, o evangelho da salvação, e a gente crê nessa salvação em Cristo. Uma vez crendo na salvação em Cristo, através da pregação do evangelho, naquele momento que a gente crê, o Espírito Santo de Deus, repete, o Espírito Santo de Deus nos sela. O que é um selo? O que é um selo? O que é um selo? Quando se fala de selo no contexto do Antigo Testamento, é algo que está guardado, comprado, separado para alguém. Algo que é secreto, que é exclusivo. O rei selava, é do rei. Alguém comprava e selava aquele selo, mesmo que seja no animal, está selado, é meu. Então, vamos usar aqui Lucas, né? Quando Lucas creu no evangelho da salvação, diz assim, é em Cristo que eu estou salvo. Ele é o meu salvador. E é Ele que eu quero que seja o Senhor da minha vida. Quando ele creu, o Espírito Santo de Deus vem e coloca o carimbo. Tem dono. É dele. Agora alguém vai dizer assim, vigia Lucas que tu pode se perder. Vigia Lucas que o diabo pode te levar para o inferno. Alguém pode dizer isso e isso estimula ele a vigiar, a se santificar. Usar o diabo para poder ameaçar ele. Usar o inferno para poder ameaçar. Tu vai para o inferno se tu não vigiar. O diabo vai te pegar se tu não vigiar. Mas não existe nada mais empolgante do que o que eu vou dizer agora. Nem inferno, nem diabo me estimula tanto do que o versículo 14. Quando diz o Espírito Santo da promessa, no versículo 13, no versículo 14 diz que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por que é que Deus manda o Espírito Santo para selar a gente? Para que
seja garantido que a herança não se perca. E nós somos a herança. Uma vez que cada crente crê, uma vez que cada crente recebe o Espírito Santo, ele se torna igreja, corpo de Cristo. E Deus, ele está lá vendo quem está selado e quem não está, quem é dele e quem não é. E quem é dele está selado para sempre para ele. E esse selo é a garantia para que o proprietário um dia adquira aquilo que é dele. A igreja é dele, o povo é dele, e não tem nada que arrebate da mão dele aquilo que ele selou para um dia na eternidade guardá-lo. Por isso que Jesus disse, nem as portas do inferno irão prevalecer contra essa igreja. Vai morrer, é dele. Olha, um dia o filho pródigo pode ir comer porco, pode ir comer, como é? Lavagem de porco por aí. Mas ele vai voltar a se reconciliar com Deus, porque Deus, ele não perde uma batalha, e quando ele compra é dele. Quem está entendendo, diga amém. Você ouviu o evangelho da salvação, e você creu. Você foi selado com o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o selo de Deus na tua vida, para que quando você chegar na eternidade, ele reconheça você como seu, como propriedade sua. Eu quero orar nesse momento. Quero orar junto com você. Quero agradecer de novo ao pastor Lucas. Na minha cabeça estava domingo que vem, mas acho que no plano de Deus estava para hoje, né? E aí, eu não sei se você entendeu qual foi o propósito da mensagem. O propósito da mensagem foi mais teológica. O que é um propósito teológico? É a gente trabalhar os princípios eternos do que rege um tema. Esse tema igreja é muito sério. Às vezes a gente fala a igreja como lugar, mas a igreja não é um lugar, a igreja é um povo. Mas não é qualquer povo. A igreja é um povo que sabe quem é o Filho. E uma vez sabendo quem é o Filho, reconhece ele como Senhor e Salvador, como Cristo e Filho de Deus. E reconhecendo isso, o Espírito Santo de Deus, que é o selo da herança, o selo da promessa, vem sobre você, sela você e diz, está comprado, tem dono. Eu não acredito em crente selado com o Espírito Santo e possesso de demônio. Por quê? Por que eu não acredito? Porque uma vez que uma pessoa é selada pelo Espírito Santo e o demônio tenta entrar, quem bate é o demônio, mas quem abre a porta para atender de lado de dentro é o Espírito Santo. Ele vai dizer, tem dono, aqui não é uma terra sem dono, aqui não é o terreno em volta do aeroporto, qualquer um pode invadir. Aqui, de fato, existe uma pessoa que tem dono. O diabo não tem lugar na vida de um crente selado com o Espírito Santo. Se você é selado, fique tranquilo, amém? Toda vez que o diabo bater, quem vai atender é o Espírito Santo dizendo, tem dono. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu te louvo, Senhor amado, por esta oportunidade de ministrar aos corações dos teus filhos a tua palavra que é semente do reino, a tua palavra que vem do alto em nosso coração como terreno, que essa palavra ela seja semeada no coração, germine, essa palavra cresça, desenvolva, traga frutos para a glória do teu nome, que esta palavra vá e produza o efeito para o qual está sendo mandada, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu espero que não tenha falado nenhuma heresia.